4 mortes em 28 dias. Mais mortes do que nos 5 anos anteriores combinados. E o responsável por isso pode estar no seu freezer agora mesmo. Não é um remédio vencido. Não é carne estragada. É açaí, o superalimento mais amado do Brasil. 69% dos casos de doença de Chagas no Brasil hoje não são pela picada do barbeiro, são pela comida. E o principal suspeito é o açaí que você toma achando que está cuidando da saúde. Eu sou André Vamber, cardiologista, e eu preciso te contar essa história porque eu vivi ela na pele. Eu tive doença de Chagas, peguei pelo açaí, carreguei o diagnóstico por 13 anos e me curei. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como o parasita entra no açaí, porque o freezer é uma falsa segurança que engana milhões de brasileiros, o que realmente acontece dentro do seu coração quando esse parasita se instala, e um método de apenas 10 segundos que resolve o problema completamente. 10 segundos. Eu vou te ensinar qual é. Mas primeiro você precisa conhecer Ronald Maia. Ananindeua, região metropolitana de Belém, Pará, dezembro de 2025. Ronald tinha 26 anos. Jovem, saudável, vida inteira pela frente. Começou com febre e dores no corpo. Nada demais, pensou ele. Nada demais, pensaram os médicos. Virose, disseram. Tome dipirona, descanse, vai passar. Não passou. No dia 27 de dezembro, Ronald foi internado às pressas. Líquido nos pulmões, coração dilatado. Quando finalmente fizeram o exame certo, o diagnóstico caiu como uma bomba. Doença de Chagas, fase aguda. Mas era tarde demais. Ronald morreu no dia 3 de janeiro de 2026. Ele não foi o único. Maria Luísa, 11 anos, uma criança, morreu no dia 22 de janeiro, insuficiência cardíaca, 11 anos de idade. No total, 14 casos confirmados só em Ananindeua, mais 40 suspeitos em monitoramento, 200 agentes de saúde mobilizados porta a porta numa operação de emergência. O Ministério da Saúde declarou oficialmente que se tratava de um surto associado à transmissão oral. Transmissão oral. Alguém comeu algo contaminado. E o principal suspeito foi o açaí. E se você já está achando essa informação importante, se inscreve no canal agora para não perder o que vem pela frente. Porque o que eu vou te revelar daqui para frente pode proteger você e sua família de verdade. Agora, antes de continuar, eu preciso te explicar o que é essa doença, porque a maioria das pessoas ouve falar em Chagas e pensa que é coisa do passado. Coisa de casa de pau a pique no interior. Coisa que não existe mais. Isso é um dos maiores erros de percepção da saúde pública brasileira. Minas Gerais, 1909. Um médico jovem chamado Carlos Chagas foi enviado ao interior do Brasil para combater surtos de malária. Ele era pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, e enquanto trabalhava na região de La Sance, no norte de Minas, ele reparou num inseto estranho que vivia nas frestas das casas de pau a pique. Os moradores chamavam esse inseto de barbeiro, porque ele tinha o hábito sinistro de picar o rosto das pessoas durante a noite, enquanto dormiam. Carlos Chagas capturou esses insetos, abriu, olhou no microscópio e encontrou dentro deles um parasita desconhecido pela ciência, um protozoário que ele batizou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu mentor Oswaldo Cruz. E aqui vem o que torna essa história absolutamente única na história da medicina mundial. Carlos Chagas fez algo que nenhum outro cientista, antes ou depois dele, conseguiu fazer sozinho. Ele descreveu o ciclo completo de uma doença: o agente causador, o vetor que transmite, os reservatórios animais, a patologia no corpo humano. Tudo. Um homem só. Isso nunca aconteceu na ciência. Ele mereceria o Nobel sem sombra de dúvida. Em março de 1909, ele identificou o parasita numa menina de 2 anos chamada Berenice, a primeira paciente oficialmente diagnosticada com doença de Chagas na história. Berenice, aliás, viveu até os 73 anos, mas milhões de pessoas depois dela não tiveram a mesma sorte. E aqui está uma coisa que muita gente não sabe. A doença de Chagas não é mais só um problema da América Latina. Com a imigração e a globalização, o parasita viajou pelo mundo. Hoje, existem casos confirmados nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália. Estima-se que 300 mil pessoas nos Estados Unidos tenham Chagas sem saber. Na Espanha, entre 50 e 70 mil.
E a maioria absoluta não foi diagnosticada, porque os médicos desses países não pensam em Chagas, não conhecem a doença, não investigam. Se você é brasileiro morando fora ou conhece alguém nessa situação, guarda essa informação. Ela pode ser crucial um dia. E aqui está o problema que me tira o sono. 117 anos depois de Berenice, 7 milhões de pessoas no mundo ainda estão infectadas. 12 mil mortes por ano. 75 milhões de pessoas vivem em áreas de risco. Só no Brasil, estima-se que até 4,6 milhões de pessoas carregam o parasita dentro do corpo. E agora vem o dado mais perturbador. Menos de 10% foram diagnosticadas. Menos de 1% receberam tratamento. Isso significa que existem milhões de brasileiros andando por aí, trabalhando, vivendo suas vidas normalmente, sem saber que tem uma bomba relógio dentro do peito. E sabe por que tão pouca gente é diagnosticada? Porque a doença de Chagas é o que a Organização Mundial da Saúde classifica como doença tropical negligenciada. Negligenciada. Sabe o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os grandes laboratórios farmacêuticos não investem em pesquisa porque não dá lucro. As pessoas que têm Chagas são majoritariamente pobres, de países em desenvolvimento, sem poder de compra. Então a indústria não se interessa. Os dois remédios que existem, benzonidazol e nifurtimox, foram desenvolvidos há mais de 50 anos. 50 anos sem um remédio novo. Enquanto isso, o câncer tem centenas de drogas novas em desenvolvimento todo ano. Doenças de rico recebem investimento de rico. Doenças de pobre ficam no esquecimento. Isso me revolta profundamente como médico e como brasileiro. Mas os tempos estão mudando, e daqui a pouco eu te conto sobre uma pesquisa brasileira que está trazendo esperança real. E a doença de Chagas é chamada de doença silenciosa por um motivo muito preciso, porque na fase aguda, quando a pessoa é infectada, os sintomas parecem uma gripe qualquer: febre, dores no corpo, mal-estar. A imensa maioria dos médicos nem cogita a possibilidade de Chagas. Tratam como virose, mandam para casa. E quando a fase aguda passa, em algumas semanas, a pessoa se sente melhor e esquece. Mas o parasita não vai embora. Ele fica, quieto, silencioso, por anos, por décadas. Até que um dia, sem aviso, o coração começa a falhar. Mas o que exatamente esse parasita faz dentro de você? Deixa eu te explicar como cardiologista, porque isso aqui é a minha especialidade e eu preciso que você entenda de verdade o que está em jogo. A doença de Chagas tem 3 fases e cada uma é um capítulo diferente dessa história de terror que acontece dentro do seu corpo. Fase 1, a fase aguda. É logo depois da infecção. Dura de 4 a 8 semanas. Os sintomas são febre, dor no corpo, cansaço, mal-estar. Parece gripe, parece virose. Por isso, os médicos erram o diagnóstico com uma frequência assustadora. Foi exatamente o que aconteceu com Ronald Maia. Virose, disseram. 2 semanas depois, ele estava morto. Nessa fase aguda, em casos mais graves, pode aparecer inchaço no rosto, inchaço nas pálpebras, que é o famoso sinal de Romanha, que é quando o parasita entra pela mucosa do olho e causa um edema característico numa das pálpebras. Pode ter dificuldade para respirar, dor no peito e, em casos severos, especialmente em crianças e idosos, a fase aguda já pode matar. Maria Luísa tinha 11 anos. Morreu de insuficiência cardíaca na fase aguda. 11 anos. Agora, imagine essa cena. Uma mãe levando a filha de 11 anos no médico com febre e dor no corpo. O médico fala que é virose. Manda para casa. E semanas depois a criança morre de coração. Isso aconteceu em janeiro de 2026, no Brasil. Não no século passado. Agora. Fase 2, a fase indeterminada. É quando o sistema imunológico da pessoa consegue colocar o parasita sob controle. Os sintomas desaparecem completamente. A pessoa se sente curada. Acha que passou, segue a vida. Mas não está curada. O Trypanosoma cruzi é um parasita extremamente inteligente do ponto de vista evolutivo. Ele aprendeu, ao longo de milhões de anos, a se esconder. Pensa nisso como um invasor que entra na sua casa, mas em vez de ficar na sala onde você pode ver, ele se mete dentro das paredes, literalmente dentro da estrutura da casa. Ele penetra as células do músculo cardíaco, entra dentro da célula, se esconde ali dentro. E o sistema imunológico, que é a polícia do seu corpo,
patrulha do lado de fora, mas não consegue alcançar o invasor que está dentro da parede. Ele também se esconde nas células do intestino, nas células musculares em geral, e fica ali, quieto, esperando. Essa fase pode durar 5, 10, 20, 30 anos. A pessoa vive normalmente, trabalha, casa, tem filhos, envelhece, sem saber que carrega dentro de si um parasita que está lentamente, microscopicamente causando dano. Fase 3, a fase crônica. É quando o parasita acorda, ou melhor, é quando o dano acumulado ao longo dos anos finalmente se manifesta. E aqui, como cardiologista, eu preciso ser bem claro com você sobre o que acontece no coração. O parasita, durante todos aqueles anos silenciosos, não estava realmente dormindo. Ele estava se reproduzindo lentamente dentro das células cardíacas. E cada vez que ele rompe uma célula para sair e infectar a próxima, o sistema imunológico reage. A inflamação localizada. E essa inflamação repetida, ano após ano, vai destruindo o tecido muscular do coração e substituindo por fibrose, cicatriz. Pensa no seu coração como uma esponja de cozinha novinha. Maleável, forte, elástica, espreme e volta ao normal. Agora imagina que ao longo dos anos, pedaços dessa esponja vão sendo substituídos por cimento. Primeiro um cantinho, depois outro, depois mais um. A esponja vai ficando rígida, dura, não consegue mais expandir e contrair direito. É exatamente isso que acontece com o coração chagásico. O músculo vira fibrose. O coração dilata porque tenta compensar a perda de força. Fica cada vez maior e cada vez mais fraco. Isso se chama miocardiopatia chagásica dilatada. E é uma das formas mais graves de insuficiência cardíaca que existem. Até 30% dos infectados desenvolvem problemas cardíacos ao longo da vida. Arritmias perigosas, bloqueios de condução elétrica, insuficiência cardíaca progressiva e morte súbita. Morte súbita. A pessoa estava andando na rua e cai. Estava dormindo e não acorda, sem aviso. Porque o tecido cicatricial no coração cria circuitos elétricos anormais, que podem desencadear uma arritmia fatal a qualquer momento. Eu vi isso acontecer. No Dante Pazzanese, durante minha residência, eu acompanhei um paciente de 48 anos, caminhoneiro do interior de Goiás. Ele foi diagnosticado com Chagas aos 32 anos numa triagem de rotina, mas como se sentia bem, não tratou. 16 anos depois, apareceu no pronto-socorro com falta de ar severa. O ecocardiograma mostrou um coração enorme. A fração de ejeção, que é a medida de quanto sangue o coração consegue bombear a cada batida, estava em 18%. O normal é acima de 55%. 18%. Ele precisou de marca-passo, depois de desfibrilador implantável. Depois entrou na fila de transplante. Tudo isso porque não tratou quando teve a chance. Se ele tivesse tomado benzonidazol quando foi diagnosticado aos 32, provavelmente nada disso teria acontecido. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. E é por isso que eu insisto tanto em diagnóstico e tratamento precoce. No sistema digestivo, o parasita causa megaesôfago, quando o esôfago dilata tanto que a pessoa não consegue mais engolir comida direito, e megacólon, quando o intestino grosso dilata, causando constipação severa e risco de complicações graves. Até 10% dos infectados desenvolvem esses problemas digestivos. E o tratamento? Hoje temos 2 medicamentos disponíveis, benzonidazol e nifurtimox. Na fase aguda, eles são quase 100% eficazes se iniciados a tempo. Esse é o ponto crucial, a tempo. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de eliminar o parasita completamente. Mas esses remédios podem ter efeitos colaterais fortes. Náusea, dor de cabeça, reações na pele, alterações do sangue. E quanto mais tarde você começa o tratamento, menor a eficácia. Na fase crônica, com o coração já comprometido, o tratamento pode reduzir a carga parasitária, mas não reverte o dano já feito. A fibrose que se instalou no coração não volta atrás. Por isso, o diagnóstico precoce é tão absurdamente importante. Cada dia conta. Eu tô super curioso, aliás.
Você consome açaí regularmente? Você sabia desse risco? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos eles. E tem uma notícia boa no horizonte. Pesquisadores da USP descobriram algo promissor: a memantina, um remédio que já é usado há anos para tratar Alzheimer. Em estudos com camundongos infectados pelo Trypanosoma cruzi, a memantina reduziu a quantidade de parasitas no organismo e diminuiu a mortalidade de forma significativa. O mais interessante é que, como a memantina já é usada em humanos há décadas, já sabemos a dose segura, já conhecemos os efeitos colaterais, já temos toda a infraestrutura de produção. Isso acelera enormemente o processo de aprovação para uma nova indicação. Ainda não está disponível para Chagas, mas é esperança real. Esperança de um tratamento com menos efeitos colaterais e maior eficácia na fase crônica. Agora você deve estar pensando: tá bom, André, eu entendi o que é Chagas, entendi que é grave, mas o que um inseto tem a ver com açaí? Tem tudo a ver. E aqui é onde a história muda completamente de direção. O açaí é colhido em cachos lá no alto da palmeira. Esses cachos são trazidos para baixo e processados para virar a polpa que a gente consome. E o barbeiro, o inseto transmissor do Trypanosoma cruzi, vive na mesma região, Amazônia, mesmo ecossistema. E na hora da colheita ou do processamento artesanal, o inseto pode ser triturado junto com o fruto, esmagado, e o parasita que estava dentro dele vai direto para a polpa, misturado, invisível, sem cheiro, sem gosto, sem cor. Você toma e não tem como saber. E os números contam uma história que deveria ser manchete em todos os jornais do Brasil. 69% dos casos de Chagas no país hoje são por transmissão oral. Não é mais pela picada do barbeiro. Não é mais por transfusão de sangue, que foi praticamente eliminada com a triagem. É pela comida. E 95% de todos os casos estão concentrados na região norte. 85% só no Pará, justamente onde o açaí é produzido e consumido em maior quantidade. Isso não é coincidência. É uma conexão direta entre o processamento inadequado do açaí e a transmissão do parasita. E não é só açaí. Caldo de cana também já causou surtos. Em 2005, em Santa Catarina, um surto de Chagas por caldo de cana contaminado infectou dezenas de pessoas. Bacaba, outro fruto amazônico, também já foi implicado. Jaci, patauá, qualquer fruto processado artesanalmente em regiões onde o barbeiro circula está em risco. Mas o açaí é de longe o principal vetor porque é o mais consumido, o mais popular e frequentemente o menos fiscalizado no processamento artesanal. E aqui entra um detalhe que pouca gente sabe. O barbeiro não precisa ser triturado inteiro para contaminar. As fezes do inseto já carregam o parasita. Então, se o barbeiro simplesmente andou sobre os frutos e defecou ali, mesmo que o inseto não entre na polpa, o parasita já está presente. É invisível, microscópico. Você pode olhar para o açaí com toda a atenção e não ver nada. Não tem gosto diferente, não tem cheiro diferente, não muda a cor. É uma contaminação completamente silenciosa. E o que torna isso ainda mais assustador é que a carga parasitária na transmissão oral tende a ser maior do que na picada. Quando o barbeiro pica, ele deposita uma quantidade relativamente pequena de parasitas na pele. Mas quando você ingere polpa contaminada, a quantidade de parasitas que entra no seu organismo pode ser muito maior. É por isso que a transmissão oral tende a causar quadros agudos mais graves, mais fulminantes. É por isso que Ronald morreu tão rápido. É por isso que Maria Luísa, uma criança, não sobreviveu. E agora eu preciso te contar minha história, porque essa não é só uma aula teórica para mim, isso é pessoal. Anos 2000. Eu estava no 4º ano de medicina na UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Fui doar sangue, como fazia todo ano desde o 1º ano da faculdade. Era rotina para mim, coisa normal. Mas dessa vez me chamaram de volta ao hemocentro. O médico queria conversar comigo pessoalmente. Na hora, meu estômago gelou. Eu pensei imediatamente, me contaminei. Deve ter sido naquela paracentese que eu fiz. Algum paciente com hepatite B, hepatite C. Sentei na frente do médico com o coração na boca. E ele disse uma coisa que eu jamais esperava ouvir.
Seu exame deu positivo para a doença de Chagas. Chagas? Eu não entendi. Achei que era piada. Achei que era erro de laboratório. Chagas é doença de casa de pau a pique, de zona rural, de barbeiro entrando pela fresta da parede de barro. Eu morava no centro de Londrina. Nunca tinha visto um barbeiro na minha vida. Nem sabia como era um barbeiro de verdade. Pedi para repetir o exame. Confirmou. Positivo de novo. Mas eu simplesmente não aceitei. Na minha cabeça era impossível. Então fiz o que muita gente faz quando recebe uma notícia que não quer ouvir. Esqueci. Guardei aquilo numa gaveta mental e segui a vida. Erro meu. Anos depois, passei num concurso para ser médico na Praia Grande, litoral de São Paulo. Nos exames admissionais, lá veio de novo, Chagas. Dessa vez não me deixaram simplesmente ignorar. Tive que fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter de 24 horas. Provar que meu coração ainda estava saudável. Passei. Mas aquilo ficou ali, me cutucando. Aí veio a residência de cardiologia, no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo, um dos maiores centros de referência em Chagas do Brasil. Eu estava cercado de pacientes com a doença. Via todos os dias corações dilatados na tela do ecocardiograma, marca-passos sendo implantados, pacientes com insuficiência cardíaca grave esperando o transplante. E eu sabia que carregava o mesmo parasita dentro de mim. Um dia criei coragem e contei para o chefe do ambulatório de Chagas. Falei que tinha esse diagnóstico, mas que era absurdo, que devia ser falso positivo, que eu nunca tinha visto um barbeiro na vida. Ele me ouviu pacientemente e fez uma pergunta simples que mudou tudo. Naquela época, você lembra se comia açaí? Eu parei. Açaí? Claro que comia, toda semana, 2, 3 vezes. Tinha uma lanchonete dentro da academia que eu frequentava em Londrina. Eu comia açaí antes de treinar. Era meu lanche, minha rotina, meu combustível. Ele olhou para mim e disse com calma: então você pegou pelo açaí, André, e você vai ter que tratar, senão seu coração vai dilatar. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. O diagnóstico de 1999 não era erro, não era falso positivo, era açaí contaminado. Comecei o tratamento imediatamente, benzonidazol. Felizmente, no meu caso, não tive efeitos colaterais significativos, mas meu exame continuou positivo. 2006, positivo. 2010, quando passei no concurso do GDF, positivo. Mais uma bateria completa de exames cardíacos. Mais uma vez provando que meu coração ainda estava íntegro. Até que em 2012, quando passei no concurso do STJ, colhi o exame de novo. Negativo. 13 anos depois do diagnóstico. Finalmente. Eu não tenho palavras para descrever o alívio que eu senti naquele dia. Eu estava curado. Eu tive sorte. Meu coração não dilatou. Eu tratei a tempo. Ronald Maia não teve essa sorte. Maria Luísa, de 11 anos, não teve. E é por isso que eu estou aqui, contando a minha história, para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi por 7 anos, que foi ignorar. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda essa informação a chegar em mais pessoas que precisam urgentemente saber disso. Agora presta atenção, porque o que vem agora muda completamente tudo o que você achava que sabia sobre segurança alimentar. Eu vou te fazer uma pergunta. Se eu perguntasse para você agora, açaí congelado é seguro? O que você responderia? A maioria das pessoas diria sem hesitar: claro que é seguro. O frio mata tudo. Bactéria, vírus, parasita, congela e morre. Errado. Completamente errado. E eu vou te provar com ciência. Pesquisadores da Unicamp, uma das universidades mais respeitadas do Brasil, fizeram um estudo direto e rigoroso. Colocaram o Trypanosoma cruzi em condições reais de armazenamento de açaí e mediram em quanto tempo o parasita morria em cada temperatura. Resultado número 1. Temperatura ambiente. 48 horas depois, parasita vivo, com virulência total, capaz de infectar. Resultado número 2. Geladeira. 4 graus Celsius. 144 horas. 6 dias inteiros. Parasita vivo, ativo, infeccioso. Resultado número 3. Freezer. Menos 20 graus Celsius. 26 horas. Parasita vivo.
Vou repetir porque isso precisa ficar gravado na sua mente. Menos 20 graus. Temperatura de freezer doméstico. O parasita sobrevive por mais de 26 horas. Vivo, viável, pronto para infectar. E tem mais. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará mostraram que o Trypanosoma cruzi sobrevive até 32 horas na superfície do próprio fruto do açaí, antes mesmo de virar polpa, na casca do fruto. Então, quando alguém te disser com toda a confiança do mundo, pode tomar tranquilo, é congelado, você já sabe. Isso não é garantia de absolutamente nada. Congelamento não mata o Trypanosoma cruzi. Essa é uma das crenças mais perigosas sobre segurança alimentar no Brasil e eu precisava destruir ela aqui e agora. E pensa comigo, por que a gente acredita nisso? Porque funciona para outras coisas. Sushi, por exemplo. A recomendação para eliminar o parasita Anisakis do peixe cru é congelar a menos 20 graus por pelo menos 24 horas. E funciona. O Anisakis morre. Então a gente generaliza. Se o frio mata aquele parasita, deve matar todos. Mas biologia não funciona assim. Cada organismo tem suas próprias vulnerabilidades. O Trypanosoma cruzi evoluiu em ambientes tropicais, sim, mas ele desenvolveu mecanismos de resistência ao frio que permitem que ele sobreviva em temperaturas que matariam outros parasitas. É como comparar um camelo com um pinguim. Os dois são animais, mas sobrevivem em condições completamente diferentes. O fato de que o frio mata um parasita não garante que mata todos. E essa falsa generalização está custando vidas. Mas espera aí, antes que você entre em pânico e jure nunca mais tomar açaí na vida, eu tenho uma boa notícia. Existe um método que funciona, e é extremamente simples. Chama-se branqueamento, ou choque térmico. Foi desenvolvido e validado pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, uma das instituições de pesquisa mais respeitadas do mundo em tecnologia de alimentos. Funciona assim: o fruto do açaí é submetido a uma temperatura entre 80 e 90 graus Celsius, por apenas 10 segundos. Depois, resfriamento rápido. 10 segundos. É o tempo de contar até 10, e o parasita morre, completamente. A Embrapa confirmou em seus estudos que acima de 45 graus Celsius, o Trypanosoma cruzi não sobrevive. 45 graus. O branqueamento usa 80 a 90, quase o dobro. É morte certa para o parasita. E o mais importante, esse processo não destrói os nutrientes do açaí. As antocianinas, os antioxidantes, as vitaminas, tudo se mantém. Você elimina o risco sem perder o benefício. Além do branqueamento, existem outras formas de garantir segurança. Pasteurização industrial, que é o processo mais comum nas grandes marcas. Se o açaí que você compra no supermercado é pasteurizado, pode consumir tranquilo. Lavagem com hipoclorito de sódio a 150 partes por milhão por no mínimo 15 minutos, que é utilizada como etapa de higienização antes do processamento. E a catação manual, que é a inspeção visual do fruto sob luz branca intensa para identificar e retirar insetos antes de processar. Em Ananindeua, depois do surto que matou Ronald e Maria Luísa, a prefeitura lançou o programa Casa do Açaí. 840 profissionais capacitados em 2025, mais 130 em janeiro de 2026. 522 pontos de venda mapeados e monitorados. O problema começou a ser enfrentado de frente, e isso é importante, porque o problema não é o açaí. Nunca foi o açaí. O problema é o processamento sem cuidado, é a falta de controle sanitário, é a informalidade e é a desinformação. E eu preciso falar de algo que é delicado, mas necessário. O açaí é muito mais do que um alimento no norte do Brasil. É cultura, é identidade, é economia. Milhares de famílias dependem da cadeia do açaí para sobreviver. Desde o peconheiro que sobe na palmeira para colher, até o dono da açaiteria de esquina. Quando acontece um surto como o de Ananindeua, o medo se espalha e as vendas despencam. Famílias inteiras perdem renda. E a maioria dessas famílias não tem culpa nenhuma. Elas não sabiam do risco. Então a solução não é demonizar o açaí, não é parar de consumir. A solução é informação e tecnologia. Ensinar o processamento correto, fiscalizar,
Apoiar os pequenos produtores na adoção de boas práticas. Porque quando você compra açaí pasteurizado de um produtor que faz o processamento correto, você está protegendo sua saúde e sustentando a economia de comunidades inteiras. As duas coisas andam juntas. Agora vamos falar do outro lado dessa história. Porque seria uma injustiça enorme deixar você com a impressão de que açaí é algo perigoso que deve ser evitado. Pelo contrário, o açaí, quando processado corretamente, é um dos alimentos mais extraordinários que existem no planeta. E os dados científicos comprovam isso de forma impressionante. Um dado que vai te surpreender. 1 litro de açaí puro contém 33 vezes mais antocianinas do que 1 litro de vinho tinto. 33 vezes. Antocianinas são antioxidantes poderosíssimos, aquelas moléculas que combatem os radicais livres que danificam suas células e aceleram o envelhecimento. E o que a ciência mostra sobre os efeitos dessas antocianinas do açaí no corpo? Estudo da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, uma das referências mundiais em nutrição. Antocianinas do açaí atenuam o dano oxidativo cerebral e reduzem o acúmulo de beta-amiloide. Beta-amiloide é a proteína que se deposita no cérebro de pessoas com Alzheimer. Estudo da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. 200 ml de açaí por dia, durante 30 dias, melhorou significativamente a defesa antioxidante do organismo dos participantes. Estudo da UFPA, Universidade Federal do Pará. 12 semanas de consumo regular de açaí reduziram os níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim, nos participantes. O açaí puro contém vitaminas A, C, E, complexo B, minerais como cálcio, ferro, potássio, manganês, cobre, ácidos graxos ômega 9, que são benéficos para o coração, fibra, que ajuda no funcionamento intestinal e na saciedade, tem efeito vasodilatador e antihipertensivo demonstrado em estudos. Pesquisadores brasileiros, inclusive, estão investigando o potencial do açaí em auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Ou seja, o açaí não é inimigo, é um aliado poderoso, quando consumido de forma segura e sem adulteração. E aqui vem o mas, e esse mas é gigante. O açaí puro tem aproximadamente 60 calorias por 100 gramas. Índice glicêmico baixo, excelente perfil nutricional. Mas o açaí que a maioria das pessoas consome no dia a dia não é açaí puro. É um produto completamente diferente. O açaí que você compra na maioria das lojas e açaiterias pode ter até 400 calorias por 100 gramas, 7 vezes mais que o puro. Por quê? Porque adicionam xarope de guaraná, maltodextrina, frutose, açúcar, glucose. E a frutose em excesso é um dos maiores vilões da saúde moderna. Frutose em excesso vai direto para o fígado, que não consegue processar tudo e transforma em gordura. É uma das principais causas de esteatose hepática, o fígado gorduroso, que é uma epidemia silenciosa no Brasil. E aí a pessoa ainda coloca por cima leite condensado, paçoca, granola açucarada, chocolate, morango com calda. Um superalimento transformado numa bomba calórica que pode ter mais de 700 calorias por tigela. É como pegar um remédio poderoso e misturar com veneno. Anula o benefício e cria um novo problema. Diabético pode consumir açaí? Pode sim, mas somente na versão pura, sem açúcar adicionado, sem nenhum tipo de cobertura doce e em porções de 100 a 200 ml. Não como refeição diária, mas como parte de uma alimentação equilibrada, conversando com seu médico ou nutricionista sobre a melhor forma de incluir. Agora eu vou te dar um guia prático completo, porque eu não quero que você saia desse vídeo com medo. Eu quero que você saia com conhecimento, e conhecimento é poder. Primeira regra, e essa é a mais importante de todas: sempre, sempre, sempre pergunte se o açaí é pasteurizado. Na hora de comprar açaí na loja, no mercado, na açaiteria, na barraquinha, pergunte olhando nos olhos do vendedor: esse açaí é pasteurizado? Se ele disser que sim e você puder verificar no rótulo, ótimo. Se ele não souber responder, se ele hesitar, se ele disser que é congelado e que por isso é seguro, não compre. Ponto. Não arrisque. O açaí pasteurizado é seguro.
O açaí que você não sabe como foi processado é uma roleta russa. E essa pergunta de 10 segundos pode salvar sua vida e a da sua família. Segunda regra: fique atento aos sintomas. Se você consumiu açaí e nos dias seguintes começou a sentir febre, dores no corpo, mal-estar, cansaço intenso e esses sintomas persistem por mais de uma semana, procure o médico e fale explicitamente: doutor, eu consumi açaí recentemente. Pode ser Chagas? Eu sei que pode parecer exagero, mas eu preciso que você faça isso. Porque a imensa maioria dos médicos fora da região norte não pensa em Chagas como diagnóstico, não passa pela cabeça. Eles vão te tratar como virose e mandar para casa. E se for Chagas, cada dia de atraso no diagnóstico é um dia a menos de chance de cura completa. Terceira regra: se você for diagnosticado, trate imediatamente. Existe tratamento. Benzonidazol e nifurtimox estão disponíveis pelo SUS. São gratuitos. Você não precisa de plano de saúde para tratar Chagas. Procure uma unidade de referência. Em muitas cidades existem centros especializados em doenças tropicais. Na fase aguda, a chance de cura é altíssima. Eu tratei e me curei. Mas eu quase não tratei porque ignorei por anos. Não cometa o meu erro. E mesmo que você não tenha sintomas, se você mora ou morou em área de risco, se consome açaí artesanal regularmente, considere fazer a sorologia para Chagas. É um exame de sangue simples, disponível pelo SUS. O exame mais utilizado é o ELISA, que detecta anticorpos contra o Trypanosoma cruzi no seu sangue. Se der positivo, repete com outro método para confirmar. É rápido, indolor e pode ser a diferença entre tratar cedo e descobrir tarde demais quando o coração já está comprometido. Eu descobri numa doação de sangue, por sorte. Mas quantas pessoas nunca doaram sangue e carregam o parasita sem saber? Quarta regra: escolha açaí de procedência conhecida. Grandes marcas que vendem açaí no supermercado geralmente passam por processos de pasteurização regulamentados pela Anvisa. Leia o rótulo. Procure as palavras pasteurizado ou tratamento térmico. Se você mora no norte e compra açaí artesanal de pequenos produtores, pergunte sobre o processo. Muitos produtores já adotaram o branqueamento da Embrapa. Apoie esses produtores. Quem faz o processamento correto merece seu dinheiro. Quinta regra: não abandone o açaí. Sério, o açaí puro, pasteurizado, sem toneladas de açúcar adicionado, é um dos melhores alimentos que existem. As antocianinas, os antioxidantes, os minerais, tudo isso é real, é comprovado, é poderoso. O que você deve abandonar é a irresponsabilidade no processamento e o excesso de açúcar que transforma um superalimento numa bomba calórica. E agora eu sei que tem gente assistindo esse vídeo pensando: meu Deus, eu tomei açaí a vida inteira sem perguntar nada. Será que eu tenho Chagas? Respira fundo. Primeiro, a probabilidade ainda é relativamente baixa para a maioria das pessoas, especialmente se você consumiu açaí de grandes marcas pasteurizadas. Segundo, se você consumiu e não teve nenhum episódio de febre persistente, dor no corpo, mal-estar prolongado nos dias seguintes, a chance de ter sido infectado é bem menor. Terceiro, se mesmo assim você quer ter certeza, vá ao médico e peça a sorologia para Chagas. É um direito seu. Qualquer médico pode solicitar, está disponível pelo SUS. E se vier negativo, você descansa a cabeça. Se vier positivo, você trata cedo e tem grandes chances de cura. De qualquer forma, conhecimento é melhor que medo. E se você mora na região norte, se consome açaí artesanal com frequência, se compra de vendedores informais, eu recomendo fortemente que faça esse exame. Não é alarmismo, é prevenção responsável. Eu sou médico e eu demorei anos para aceitar meu próprio diagnóstico. Não cometa o meu erro. Consuma açaí puro ou com complementos saudáveis. Banana, granola sem açúcar, castanhas, sementes. E em porções moderadas. E aqui vai uma dica que vale ouro. Se você quer aproveitar o máximo dos benefícios do açaí, tome pela manhã ou antes da atividade física. As antocianinas e os antioxidantes vão agir quando seu corpo mais precisa. E nunca, nunca use açaí como substituto de refeição principal. Ele é um complemento, não uma refeição completa. Falta proteína,
Falta uma série de nutrientes que você precisa. Combine com ovos, com iogurte natural, como uma fonte de proteína. E se o seu orçamento é apertado, saiba que congelar açaí pasteurizado em casa é seguro. Compre a polpa pasteurizada, congele em porções individuais e vá usando ao longo da semana. O congelamento preserva os nutrientes perfeitamente. O problema do freezer é com o parasita, não com os nutrientes. Parasita não morre no freezer. Nutriente não se perde no freezer. Essa distinção é fundamental. E para quem mora fora da região norte e compra açaí no supermercado, uma boa notícia. A grande maioria das marcas comerciais que você encontra no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, já é pasteurizada. O risco é muito maior no consumo artesanal, informal, sem fiscalização. Mas mesmo assim, leia o rótulo, verifique, pergunte, não custa nada e pode salvar sua vida. Então vamos recapitular tudo que a gente cobriu aqui porque foi muita informação. O parasita Trypanosoma cruzi não morre no freezer. Menos 20 graus, 26 horas, vivo. Congelado não é seguro. O que mata o parasita é o calor. Pasteurização. Branqueamento, 80 a 90 graus por 10 segundos. Acima de 45 graus ele não sobrevive. 69% dos casos de chagas no Brasil hoje são por transmissão oral, principalmente pelo açaí. Sintomas da fase aguda parecem virose, febre, dor no corpo, cansaço. Se você consumiu açaí e teve esses sintomas, fale para o médico que pode ser chagas. O tratamento existe, é pelo SUS, e quanto mais cedo, maior a chance de cura. E o açaí processado corretamente é um superalimento extraordinário que merece fazer parte da sua alimentação. Se você quer aprofundar mais sobre saúde cardiovascular e nutrição, eu tenho vários vídeos aqui no canal que complementam perfeitamente essa conversa. E se você ainda não se inscreveu, clica naquele botão de inscrever agora. Eu posto conteúdo novo toda semana, com ciência de verdade, baseado em estudos, sem sensacionalismo. Ativa o sininho para ser avisado quando eu postar. Eu quero saber de você. Você sabia que açaí podia transmitir chagas? Você vai passar a perguntar se é pasteurizado? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos e respondo o máximo que consigo. E se você achou esse vídeo importante, e eu acredito de verdade que é, compartilha agora. Manda no WhatsApp para sua família. Manda para o grupo dos amigos. Manda para aquela pessoa que consome açaí toda semana. Porque essa informação pode literalmente salvar a vida de alguém que você ama. Ronald Maia tinha 26 anos. Maria Luísa tinha 11. Eles não precisavam morrer. Se a informação certa tivesse chegado a tempo, talvez estivessem vivos hoje. Eu tive doença de Chagas. Carreguei o parasita por 13 anos e me curei porque tratei a tempo. Mais de 6 milhões de pessoas já fazem parte dessa comunidade de pessoas que decidiram cuidar da saúde com conhecimento. Se esse vídeo fizer uma única pessoa perguntar: esse açaí é pasteurizado? Então valeu a pena. Cuida da sua saúde. Cuida de quem você ama. Meu nome é André Vambia, cardiologista. E eu te vejo no próximo vídeo. Cuida-te!